Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor. Te convido a ficar de pé para nós orarmos, darmos início à nossa escola bíblica dominical para a glória de Deus. Aleluia, Pai eterno, nesta manhã, mais uma vez, eis-nos aqui reunidos em Tua santa presença e nós nos reunimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, confiando em Sua pessoa, em Sua obra. Ele é o nosso mediador, o intercessor, ó Deus, aquele que nos representa junto a Ti, que se encontra assentado à destra da majestade celestial. E nós sabemos que nós nos achegamos a Ti, não confiados em nossas próprias boas obras, em nossa própria santidade, mas confiados na obra expiatória que Cristo realizou por nós, porque Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Por este caminho nós entramos e oferecemos a Ti nesta manhã o nosso culto, ó Deus. Pedimos a Tua bênção agora a este momento de escola bíblica dominical, onde nós iremos ler, meditar na Tua palavra e pedimos que o Espírito do Senhor, que já habita em nós, que Ele nos ensine todas as coisas, que Ele nos oriente, que Ele nos ilumine, que Ele possa abrir nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, que Ele ilumine nossas mentes para compreenderem a Tua palavra, que Ele abra nossos corações para receberem a Tua palavra com fé genuína, que a Tua palavra seja espírito e vida para nós, que ela nos vivifique, que ela nos santifique, ó Deus, para a glória do Teu nome. É o que pedimos e desde já agradecemos, crendo que o Senhor nos ouve e nos atende, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Meus irmãos, nós estamos aqui dando sequência às exposições que nós temos trazido aqui com o nome de grandes, pequenos pecados. E aí a ideia, ou pequenos, grandes pecados, né? Acaba que dá na mesma. Mas a ideia aqui é a gente trazer pecados que são corriqueiros, que são frequentes em nossas vidas, em nosso dia a dia, e que muitas vezes não nos atentamos a eles, não nos atentamos que são pecados. Eles são tão comuns, eles fazem parte da nossa natureza, do nosso dia a dia, de uma forma tão frequente, que nós acreditamos que são características normais, atitudes normais, mas se formos ver à luz daquilo que a Bíblia nos ensina, nós perceberemos que eles são pecados, desagradam a Deus e nós devemos nos esforçar para nos livrar dessas atitudes, dessas características. Hoje nós iremos ver sobre um pecado que é muito comum, infelizmente, né, muito frequente em nossas vidas. De repente, hoje mesmo, você cometeu esse pecado, eu também, que é o pecado da preguiça. Exatamente, né? Acordar cedo muitas vezes é tão difícil. E aí nós vamos ver que a preguiça, ela é um pecado. E a Bíblia nos ensina muitas coisas a respeito da preguiça. E hoje nós iremos nos aprofundar nessa característica que faz parte da nossa natureza humana, mas nós devemos nos esforçar para vencer a preguiça, para a glória de Deus. Bom, o que é a preguiça? A preguiça, ela se caracteriza por um estado de inércia ou falta de vontade de realizar atividades ou tarefas. E geralmente são atividades ou tarefas que para nós são tidas como penosas,
como difíceis, que vão exigir algum tipo de esforço da nossa parte. Então, por exemplo, acordar de manhã cedo, vamos colocar aí 5 horas da manhã, para trabalhar ou para estudar, é algo que muitas vezes nós tratamos como penoso, como difícil. E aí, quando nós agimos assim, nós estamos sendo preguiçosos. A preguiça, ela se caracteriza pela pouca disposição para trabalhar, aversão ao trabalho e lentidão em fazer qualquer coisa. Nós vamos ver mais para frente, mas a ideia de lentidão, ela está inserida no original hebraico da palavra. Tanto que na nossa fauna brasileira nós temos o bicho preguiça. E por que ele é chamado de bicho preguiça? Porque ele é lento, ele se move assim, ó, devagar. E aí a lentidão, ela é uma característica da pessoa que é preguiçosa, aquela pessoa que está assim, eu vou ter que levantar, vou ter que fazer, vou ter que não sei o quê. Isso é uma característica da pessoa preguiçosa. E quando alguém está preguiçoso, essa pessoa ela demonstra falta de motivação, de energia e de disposição para agir ou se movimentar. Percebam, né? A ideia da pessoa que está ali, que é lenta, né? Que ela tem má vontade para fazer as coisas. O preguiçoso, e aí é muito importante nós termos isso em mente, ele tem uma preferência pelo descanso excessivo, mesmo quando há tarefas, atividades, obrigações a serem realizadas. Então, percebam aqui que o problema em si não é o descanso, não é descansar. Nós somos seres humanos, nós nos cansamos, a nossa força vai embora, a nossa energia vai embora. Então, descansar é uma bênção. Nós devemos descansar. O grande problema é quando alguém quer ficar só descansando. É o descanso excessivo. E quando esse tipo de descanso prejudica as atividades que nós devemos realizar ao longo do nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu sei que tem uma atividade X que eu preciso fazer, que é algo essencial ali no meu dia a dia. Mas eu prefiro ficar deitado ou sentado, aí eu estou sendo preguiçoso. Então percebam, como eu disse, que a preguiça ela é bem frequente no nosso dia a dia. E aí cabe a nós ter sabedoria, quando nós devemos e podemos realmente descansar ou não. O grande problema se encontra nos excessos. Tanto no excesso de trabalho, ele não é bom, ele é prejudicial, quanto o excesso de descanso também. Ele não é bom, ele é prejudicial. Então, nós devemos buscar de Deus sabedoria para poder dosar esses dois extremos, do trabalho e do descanso. A preguiça, ela é caracterizada pela Igreja Romana como um dos 7 pecados capitais. A Bíblia, apesar de não enumerar os pecados dessa maneira, ela adverte sobre o perigo da preguiça, tratando-a como um comportamento que Deus reprova e que deve ser superado. Então percebam, né? A preguiça é algo que Deus reprova e que nós, seres humanos, nós, seus filhos, devemos nos esforçar para superar, para vencer isso em nossas vidas. Então, diante dessa introdução sobre o que é a preguiça, vamos ver o que a Bíblia nos ensina sobre a preguiça. Abram aí, por gentileza, livro de Provérbios, capítulo 6.
Nós vamos ler a partir do verso 6. Livro de Provérbios, capítulo 6, vamos ler do verso 6 ao 11. E aí aqui o autor diz assim, ele já inicia com uma ordem. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Verso 7, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. É muito interessante que aqui o autor, ele utiliza um exemplo da natureza, da criação de Deus, né? Então Deus, ele nos ensina lições por meio da sua criação. E aqui o autor diz, vai ter com a formiga, considera, observa aqui o caminho da formiga, o trabalho da formiga, a diligência dela, a disciplina dela, o esforço dela para se manter. E é muito interessante, né, que no verso 7, ele diz, a formiga, ela não tem chefe, ela não tem oficial, ela não tem comandante, ela não tem alguém que fica ali, formiga, vai lá fazer isso, formiga, vai fazer aquilo, formiga, vai colher, vai ajuntar, vai pegar comida, vai pegar mantimento. Não, ela faz aquilo porque ela foi direcionada por Deus para fazer aquilo. Então percebam, né, que a criação, ela obedece aquilo que o Criador dispôs a ela. Ao contrário, muitas vezes de nós, que não obedecemos aí os mandamentos, as ordens do Senhor, nosso Deus. Aqui no verso 6, o autor diz, ó preguiçoso. A palavra aqui preguiçoso, no original hebraico, é atzel, que significa lerdo, lento. Então são duas outras palavras sinônimas para preguiçoso, lerdo e lento. Mas aqui no contexto bíblico, o termo atzel descreve não apenas lerdeza, não apenas uma pessoa que é lenta, mas a falta de disposição para o trabalho. E também a irresponsabilidade e a negligência. Então, além de o preguiçoso ser alguém que é lento, lerdo, ele é também uma pessoa que não tem disposição para o trabalho. É uma pessoa que é irresponsável, que é negligente para com aquilo que ele tem obrigação de fazer. Vamos ler, ainda no livro de Provérbios. A maioria dos versos que nós leremos aqui são do livro de Provérbios. Capítulo 10, vamos ler o verso 26. Diz assim, como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Vejam só, né, duas coisas que são desagradáveis. Vinagre para os dentes, porque o vinagre, ele é ácido. Então, ele machuca os dentes, ele desgasta os dentes. E a fumaça para os olhos. O que acontece quando a fumaça vem nos nossos olhos? Arde, machuca, incomoda, é desagradável. Então, nós temos aqui duas condições desagradáveis, vinagre para os dentes, fumaça para os olhos. Assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. E aí é uma realidade, né? Quem possui funcionários, quem possui empregados e é preguiçoso, sabe da luta que é, da dificuldade que é, o quanto é ruim você ficar, fulano já fez aquilo, fulano vai fazer aquilo, fulano
Eu te pedi para fazer aquilo, você ainda não resolveu, você ainda não arrumou. É muito ruim, é desagradável. São atitudes que nós não devemos ter. Nós que somos funcionários, né, que possuímos uma liderança, uma chefia acima de nós, nós devemos trabalhar para a glória de Deus. Devemos expressar as boas obras em Cristo Jesus também no nosso ambiente de trabalho. Então, uma vez que o nosso patrão, o nosso chefe delegou alguma tarefa, pega e faça, pega e resolva. Demonstre ali proatividade, demonstre que você é uma pessoa que não é preguiçosa, que é uma pessoa disposta. Isso é uma boa característica e nós, como cristãos, deveremos ter essa característica, manifestar essa característica em vez da preguiça. Outro verso ainda em Provérbios, capítulo 13, verso 4. Provérbios, capítulo 13, verso 4. Diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Então vejam aqui que o autor ele estabelece um contraste entre o preguiçoso e entre o diligente. Dois tipos de pessoas, duas características distintas. Ele diz: o preguiçoso, ele deseja e nada tem. Por quê? Ele só fica ali no campo das ideias, do desejo. Eu quero fazer tal coisa, eu quero realizar isso, eu quero realizar aquilo. Mas ele não é o tipo de pessoa que se levanta e como a gente diz, mão na massa, que vai e que tenha proatividade, que tenha atitude, que se levanta, que busca resolver ali as situações. Não. Por isso que o autor diz, o preguiçoso ele deseja, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ele é incapaz de se levantar, de se mover, de correr atrás e fazer aquilo acontecer. Isso é um grande problema. Mas a alma dos diligentes, quem é o diligente? É aquele que é o certinho, é aquele que se esforça, é aquele que vai atrás, é aquele que sabe, olha, eu possuo um objetivo, então eu vou me esforçar dentro das minhas capacidades, dentro das minhas forças, o que eu puder fazer para alcançar o objetivo, eu vou fazer. Esse é o diligente, é aquele que faz tudo certinho. Então, nós devemos ser esse tipo de pessoa. Tem o preguiçoso e tem o diligente. Nós devemos aqui ser como o diligente. E diz aqui, a alma dos diligentes se farta. Ou seja, a ideia aqui é de prosperidade, é de ser bem-sucedido naquilo que ele busca. Outro texto, Provérbios 15, 19. Diz assim: o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Percebam aqui novamente o contraste entre a pessoa preguiçosa e a pessoa que é tida como reta, como correta. E diz aqui, o caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos. É um caminho que ele é difícil, ele tem muitos obstáculos que o próprio preguiçoso cria para si. Mas a vereda dos retos, ela é plana. O que é uma vereda plana? É uma vereda tranquila de se caminhar, é só andar. Não tem dificuldade nenhuma, não tem morro, não tem descida, é plana, não tem curva para lá, curva para cá, é só ir em frente, é tranquilo. Então fica aí a exortação para nós, que as nossas veredas sejam veredas planas, para a glória de Deus. Outro texto, Provérbios 19, 24. E aí aqui nós estamos vendo várias características do preguiçoso, da pessoa que é preguiçosa. Provérbios 19, 24. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Olha só, como é
o autor aqui, ele utiliza essas figuras de linguagem para poder expressar a atitude da pessoa preguiçosa. Ele é incapaz de se esforçar para se autoalimentar, para se autonutrir, para se autossuprir. Percebam, né, como que é uma característica que é danosa, que é prejudicial. Novamente, nós não devemos agir dessa maneira, né? O preguiçoso, ele é aquele tipo de pessoa, né, que traz a ideia do texto bíblico aqui também, de que ele inicia uma coisa, mas ele não termina. Né? E muitas vezes nós somos assim em nossas vidas também. Nós iniciamos uma coisa, mas aí a gente vê, vai ser difícil, vai dar trabalho, vou ter que me esforçar, vai ser isso, vai ter aquilo. Melhor deixar para lá, né? Aí a gente desiste e vai arruma outra coisa para fazer. Não deve ser assim a nossa atitude. Provérbios 20, verso 4. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e nada encontra. Né? A ideia aqui é de negligência, é de uma tarefa que deveria ter sido feita, mas não foi. Aqui diz, né, o preguiçoso não lava por causa do inverno. O inverno é o quê? É um período difícil, de frio, dependendo da região, de frio, de chuva, de intempéries aí da natureza que prejudicam, que desanimam, que é difícil para acordar cedo e etc. E aí, por causa disso, o preguiçoso, não, né, deixa passar o inverno, aí quando chegar a primavera, quando chegar o verão, aí eu volto a trabalhar, né? E não deve ser assim. Tanto que aqui diz, ele não trabalha. E quando chega a época da colheita, ele nada tem. Porque ele não semeou, ele não trabalhou, ele não se esforçou. Trazendo para nós, né, para o nosso contexto aí, sociedade pós-moderna do século XXI, nós devemos considerar que mesmo diante de situações, de momentos de nossas vidas que são difíceis, que são ruins, que nos desanimam, que trazem lá um pouco de depressão, que nos deixam para baixo, que nos desanimam, mesmo nessas épocas de vida, nós devemos nos esforçar, trabalhar, porque a vida, o mundo, ele não para de girar por minha causa, por sua causa. O mundo continua girando, a vida segue em frente. Então, se a gente se abater por esses sentimentos, por essas situações, e por causa dela falar, não vou trabalhar mais, eu não vou mais correr atrás, eu não vou mais me esforçar, isso é uma atitude preguiçosa e vai prejudicar a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar neste mundo. Mais um texto, Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam a trabalhar. Novamente, a ideia de aversão ao trabalho. A todo tipo de esforço, de atividades, de tarefas. E aí diz, ele morre desejando, ele quer, só que ele fica só aqui no campo das ideias, da mente. Ele não vai para a prática, ele não vai para a obra. Ele não chega, não, agora tive a ideia, vou executar essa ideia. Não, ele fica só lá. Vou fazer isso, mas ele pensa, não, mas se eu fizer isso, aí vai dar aquilo, aí vai ser difícil, aí vai ter isso, vai ter aquilo. Quando vê a pessoa já desistiu. Né? Então, assim, não deve ser assim. A nossa atitude é de que proatividade. Nós precisamos, neste mundo, trabalhar, realizar tarefas. Quando eu digo trabalho, irmãos, não é necessariamente
trabalho do dia a dia, né? Trabalho que eu digo é, por exemplo, eu sou empregado numa empresa, porque existem pessoas que não são funcionários de ninguém. Existem pessoas que trabalham dentro de casa, pessoas que são autônomas. Existem aí várias realidades de trabalho. E você, na sua realidade, deve realizar o seu trabalho. Assim como nós vimos lá em Provérbios 6, que a formiga ela não tem oficial, ela não tem mandante, ela não tem ninguém que fica falando para ela, olha, faça isso, faça aquilo, assim devemos ser nós também. Em nosso ambiente de trabalho, seja ele numa empresa ou dentro de casa, seja como for, nós devemos ser diligentes, nos esforçar, trabalhar para a glória de Deus. Provérbios 22, 13. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Percebam como é o preguiçoso. Ele vive arrumando desculpas para não fazer as coisas. Ele cria medos que não existem para justificar a sua preguiça, a sua indisposição. É aquilo que eu falei. A pessoa sabe que ela vai ter que fazer um trabalho, que ela vai ter que realizar uma tarefa, aí ela já fica pensando, nossa, mas vai ter aquilo. Nossa, mas se chover, e se cair granizo, e se vier um raio, e se eu pegar o ônibus bater, o ônibus estragar, se eu pegar o carro, o pneu do carro vai furar, e não sei o quê. Entendeu, gente? Não dá para ser assim. Né? A gente está rindo aqui, mas a realidade, infelizmente, é essa. Nós agimos assim, a gente arruma desculpa para tudo, para não fazer as coisas que têm que ser feitas. Né? Então, não deveria ser dessa maneira. Provérbios 24, a partir do 30. Diz assim, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Então veja que aqui no verso 30, o autor ele traz características da pessoa preguiçosa. Né? O preguiçoso, e o preguiçoso ele é falto de entendimento, ele é tolo. Verso 31, e eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Então perceba aqui que o campo, o preguiçoso, ele tem um campo para trabalhar, uma vinha para trabalhar, então ele pode pegar, plantar, lavrar, ir lá, cultivar, ter todo o cuidado possível, fazer tudo para o campo dele produzir, frutificar e tudo mais, mas não. Ele tem o campo, mas ele não trabalha no campo, ele não cultiva ali o campo. O que acontece? O campo se perde, cresce mato, cresce espinho, o muro de proteção que deveria ter está em ruínas. Verso 32, tendo-o visto, considerei, vi e recebi a instrução. Olha só, né? Aquela ideia de que a gente tem que aprender com as atitudes dos outros, sejam elas boas ou ruins. A gente tem que tirar lições daquilo. 33, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. É a mesma ideia que nós lemos anteriormente, né? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. É aquela pessoa que fala, né? Não, deixa eu descansar aqui um pouquinho. Aí ela trabalha 5 minutos e descansa 10. Aí ela trabalha mais 5 minutos, deixa eu descansar aqui 20. Aí ela trabalha mais 5 minutos, agora eu vou descansar 1 hora. Né? A ideia é essa, a pessoa ela quer descansar ao invés de trabalhar. E qual a consequência disso? Verso 34, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Irmãos, vejam bem, né? Nós sabemos que há diversos motivos aqui para uma pessoa ser pobre, para ela passar por necessidade. Aqui a ideia do texto é de que, dentre esses motivos vários, a preguiça é um que contribui. Pessoas que não se dispõem a trabalhar são pessoas que, consequentemente, não vão ter
renda. A ideia aqui é essa. Aquele que trabalha no seu campo, aquele que planta, aquele que cultiva, ele vai colher. E isso é em todas as áreas das nossas vidas. Se a gente trabalha, né, se nós somos bons funcionários em nossas empresas, nós vamos receber ali o ordenado correspondente. Se nós brilharmos dentro da nossa empresa, nós seremos reconhecidos. Aí vai vir uma promoção, consequentemente um aumento de salário, né? Então, assim, nós devemos nos esforçar para fazer sempre o melhor. E crendo que dentro ali da providência de Deus, Ele age em nosso favor. Nós vimos, né, e eu falei desde o início, que a preguiça, ela está associada à ideia do trabalho, muitas vezes, né? Então, nós vamos aqui falar de tarefas que realmente assim, são importantes para nós, mas que muitas vezes são negligenciadas. Muitos dos versos que nós lemos aqui no livro de Provérbios dizem respeito à preguiça em relação ao trabalho. Irmãos, o trabalho, nós devemos olhar ele com bons olhos. O trabalho é algo inerente à existência humana. Ou seja, se nós queremos viver neste mundo, existir neste mundo, nós devemos o quê? Trabalhar. Desde o início da criação, foi assim. Mesmo antes da queda, o Senhor Deus, Ele ordenou ao homem, quando colocou ele lá no Jardim do Éden, que o homem devia o quê? Devia cultivar, deveria lavrar o jardim. Ou seja, ele teria trabalho. Ele teria cuidados ali, atividades a serem realizadas. Porque a gente pensa, né, a ideia lá do Jardim do Éden, no início da criação, é que o homem e a mulher, que eles viviam ali deitados na beira do rio, aí pegava uma fruta, comia, ficava conversando o dia inteiro, até sem fazer nada. Não, Deus estabeleceu para eles obrigações. Deus estabeleceu para eles trabalhos que eles deveriam realizar. O grande problema é que houve a queda e o trabalho ele se tornou penoso, ele se tornou difícil para nós após a queda. Por isso que até hoje nós encaramos o trabalho como algo difícil. Por quê? Porque requer de nós esforço. Requer dedicação, requer disciplina, requer aperfeiçoamento. Você tem que ir para a escola, você precisa ali passar de ano, aí vai passando, primeiro, segundo, terceiro, aí formou no colégio, faz a faculdade, aí fica lá 4, 5, 6 anos, a depender do curso, fazendo a faculdade. Aí depois você forma, você não sabe se você vai conseguir um emprego, aí você vai correr atrás do emprego, aí a pessoa fica desesperada, ou seja, é um processo de aflição contínuo, sem fim. A gente está sempre atrás para poder conseguir um bom trabalho, uma boa colocação, e essa é uma realidade do ser humano, né? A gente tem realmente que ralar, que correr atrás, e tudo isso é cansativo. Cansativo em todos os níveis, não só no nível físico, mas no nível mental, no nível intelectual, no nível emocional. É desgastante. Mas, como nós vimos, a Bíblia ensina a nos esforçarmos, a sermos diligentes. E aquilo que nós semearmos, no tempo certo do Senhor, nós iremos colher. Agora vamos para o Novo Testamento e vamos ver que o apóstolo Paulo, ele adverte contra a ociosidade e ele instrui os crentes a trabalharem e comerem do próprio pão. Abram lá, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do 10.
Diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Percebam aqui como que Paulo vincula uma coisa à outra. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desornadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Percebam, né? A ideia aqui de inversão de valores. A pessoa deveria estar trabalhando, correndo atrás do seu sustento, mas ao invés disso ela está fazendo o quê? Ela está se metendo na vida alheia, né? A tal da fofoca, que a gente viu aí em aulas para trás. Verso 12. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Então vejam como um trabalho digno tanto honra ao Senhor, quanto contribui para o nosso próprio bem-estar. E é com essa mentalidade que nós devemos encarar o trabalho. Nós não devemos ter a ideia acerca do trabalho, de que o trabalho é péssimo, o trabalho é uma maldição, não. Trabalho para nós cristãos é uma forma de honrar ao Senhor e de também contribuir para o nosso próprio bem-estar. A preguiça, ela é considerada um pecado na Bíblia porque, como eu já disse, ela é uma forma de negligência e de irresponsabilidade. O preguiçoso, ele é negligente, ele é irresponsável, e muitas vezes não só consigo mesmo, mas para com os outros também. É uma atitude que desvaloriza o tempo e os recursos dados por Deus. É o que nós lemos lá em Provérbios. O preguiçoso, ele tinha o campo para ser trabalhado, o campo que Deus deu para ele, a terra, os recursos, ele tinha tudo, mas ele não trabalhou. Ele não plantou, ele não cultivou, ele não lavrou, consequentemente, ele não teve colheita para o seu próprio sustento. Eu falei, até aqui sobre a preguiça no âmbito humano, vinculando as atividades deste mundo. Mas também a preguiça, ela se manifesta em nossa vida espiritual. Da mesma forma como devemos vencer a preguiça em relação às atividades, às obrigações, ao trabalho deste mundo, nós devemos também vencer a preguiça que nos impede de desenvolver a nossa salvação, de crescermos espiritualmente. Abram lá, Mateus capítulo 11, vamos ler o verso 12. E aí é interessante observar, que a preguiça, ela se manifesta em várias áreas da nossa vida. Na área do trabalho, nas situações deste mundo, mas também em nossa vida espiritual. Lá em Mateus 11, verso 12, o Senhor Jesus disse: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então percebam aqui, no discurso do Senhor Jesus, ele traz a ideia de que o reino dos céus, a salvação, ela requer de nós um esforço. Agora, irmãos, é importante destacar que esse esforço aqui é um esforço não para a salvação, é um esforço para manifestarmos a salvação que nós já temos em nosso dia a dia, por meio da nossa vida, por meio da santificação. Então, por quê? Porque ser cristão, o verdadeiro cristão, é difícil. É ou não é? Só para mim que é difícil? Só eu que acho difícil ser cristão? Às vezes eu olho, eu lembro a Bíblia assim, eu falo, meu Deus, como é que eu vou conseguir ser perfeito desse jeito? Nós não conseguiremos ser perfeitos, mas não por isso nós vamos relaxar, nós vamos ser preguiçosos. Não, nós devemos nos esforçar para manifestar as características do nosso Mestre Jesus.
Devemos nos esforçar, procurar ser como ele foi. A maneira como ele andou, como ele agiu neste mundo, assim também nós devemos nos esforçar para ser. Lucas 13, a partir do verso 11. Lucas 13, a partir do verso 11. Vamos ler até o 24. Não, perdão, irmãos. Lucas 13, do 22 ao 24. Lucas 13, 22 a 24. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos, aqui no original grego, é agonizomai, e significa lutar, significa combater. E às vezes, dependendo do contexto, esse mesmo termo ele é utilizado para designar o empenho dos atletas numa competição. Abram lá, nós vamos ver um exemplo disso, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 24, Paulo vai trazer isso. Mas ainda nesse texto de Lucas, percebam, né, a ideia aqui de salvação e do esforço que é requerido para ser salvo. Esse esforço, irmãos, é aquilo que nós ensinamos a aulas passadas, quando falamos dos 5 pontos do calvinismo, da perseverança dos santos. Aquele que é salvo pela graça, mediante a fé, ele vai perseverar. Então, a ideia de perseverar já está implícita que requer esforço. Para perseverar, existe o quê? Uma força contra, e a pessoa resiste, e a pessoa segue em frente, e a pessoa busca prosseguir na caminhada mesmo diante das dificuldades que surgem. Agora vamos ver a ideia, né, do agonizomai, que é lutar, que é combater, na ideia aqui de uma competição. 1 aos Coríntios 9, a partir do verso 24. Aqui o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Vejam que aqui Paulo descreve o competidor como alguém que batalha, como alguém que luta, como alguém que treina, como alguém que se esforça, como alguém que muitas vezes tem que, inclusive, se privar de excessos. Não pode comer demais, não pode fazer aquilo, não pode, porque para manter o físico, para a pessoa conseguir ele se manter, né, numa boa condição física para competir. Os atletas de alto rendimento, eles são assim. Eles têm tudo regrado, a alimentação é regrada, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber isso, não pode beber aquilo, não pode dormir demais, não pode treinar demais. Tudo é bem estabelecido. E assim também, esse tipo de diligência, de disciplina, é requerido de nós, cristãos. Nós devemos ser moderados em todas as coisas, assim como os atletas que se esforçam, que treinam, chega lá no dia da competição, a pessoa se mata para poder ganhar, muitas vezes não ganha, muitas vezes ganha, assim também é conosco. Nós cristãos, nesse mundo, nós somos competidores, nós estamos aqui lutando no dia a dia. E a nossa luta maior é contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra a pecaminosidade que ainda há em nós. Então nós devemos batalhar, lutar, exercer o autocontrole, mantendo em mente o objetivo final,
que é o que? A coroa incorruptível que o Senhor guardou, reservou para aqueles que vão perseverar até o fim. É isso que nós devemos ter em mente. Outro texto, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 12. Então, os irmãos podem perceber que a preguiça, ela não é uma palavra que faz parte do vocabulário do cristão. 1 Timóteo 6,12, aqui Paulo orientando Timóteo. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Percebam aqui, Paulo fala combate, luta, batalha, se esforça. Qual combate? Combate da fé. Timóteo precisava ser forte, ser perseverante, não desanimar, não ser preguiçoso nas lutas que ele, como um ministro do Evangelho, encontrava. Aqui, no contexto diz respeito a atividades realizadas na igreja, na comunidade, na congregação, mas isso também é em todas as áreas das nossas vidas. Nós devemos combater o bom combate diário em todas as áreas de nossa vida. Diante disso, pode surgir a pergunta, Bernard, ok, já entendi o que é preguiça, como ela se manifesta em nossas vidas, mas como vencer a preguiça? Eu que sou preguiçoso, como que eu posso deixar de ser preguiçoso? Como que eu vou vencer a preguiça? Então, vamos aqui a algumas indicações. Primeira delas, reconhecer a importância do trabalho. Deus criou o trabalho como parte do propósito humano. E viver de maneira diligente para a glória de Deus requer honrar este propósito. Trabalhar faz parte daquilo que Deus determinou para o ser humano. E quando nós buscamos fugir desse propósito, nós estamos saindo do propósito de Deus. Consequentemente, estamos pecando contra Ele. Outro, ter disciplina e responsabilidade. Estabelecer prioridades e metas pode ajudar a superar a tendência à preguiça. Nós, cristãos, nós devemos ter disciplina, pois diversas responsabilidades nos são dadas. Uma delas, como eu disse, é desenvolver a própria salvação. Paulo nos ensinou isso lá em Filipenses 2,12. E desenvolver a salvação não significa que você, que nós vamos realizar a própria regeneração ou justificação, porque isso é impossível para nós. Essas dádivas Deus nos concede por graça. Entretanto, nós cristãos precisamos nos esforçar para crescer em santificação, contando, é claro, com a obra do Espírito Santo em nós. É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. Outra orientação, busque força, busque inspiração nos exemplos bíblicos. E não há maior exemplo do que o do nosso Mestre Jesus. Maior exemplo de luta, de esforço para cumprir o seu trabalho, para cumprir a sua missão. Quando nós lemos a vida de Jesus retratada nos evangelhos, nós não vemos em momento nenhum um pingo de esforço, de preguiça da parte dele. A gente não vê momento nenhum assim, Jesus, agora eu vou descansar, não. Ao contrário, nós vemos que o tempo inteiro onde ele era requerido, onde a atenção dele era ali requerida por parte das pessoas, ele estava ali sempre pronto a ajudar, a trabalhar, a fazer a sua obra. Nós lemos, ele percorreu cidades pregando, fazendo curas, conversando com as pessoas, ouvindo, realizando sinais e maravilhas. Ele foi incansável até o fim, e assim devemos ser nós também.
Agora vamos olhar para a vida de Jesus, né? Vamos desconsiderar a parte da prisão dele, da crucificação, da morte. Vamos considerar a vida dele, daquilo que ele fez. Vejam se não é uma vida cansativa humanamente, uma vida que requer esforço, que um preguiçoso não faria o que Jesus fez. O preguiçoso é querer ficar dentro de casa, lá deitado, e querer ficar lá na margem do mar da Galileia, passando a mão assim na água, dando uns mergulhos. Mas não, o Senhor Jesus, ele cumpriu a missão dele. E assim também devemos nós cumprir a nossa missão nesse mundo. Existem missões específicas para cada um, mas existe uma missão geral para todos nós, que é de viver para a glória de Deus, que é de buscar a santificação, que é de desenvolver a salvação. E tudo isso requer esforço da nossa parte. Nós precisamos nos esforçar. Vamos ler aí um último verso, penúltimo, 2 Timóteo capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 7. Segunda Timóteo capítulo 4, a partir do verso 7. Lá em 1 Timóteo 6, Paulo orientou a Timóteo para combater o bom combate da fé. Agora nós vamos ver Paulo próximo ao fim da sua vida, e ele vai dizer, a partir do verso 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. E aí eu deixo uma pergunta. Você que me ouve, você que me assiste, você ama a vinda do Senhor? Se sim, então não deixe a preguiça te vencer. Levante-se, se esforce, trabalhe o trabalho que Deus te confiar para teu sustento, para o sustento da sua família. Trabalhe no Evangelho. Seja uma pessoa disposta a ajudar, a servir na sua congregação. Se esforce para crescer espiritualmente. Tenha uma vida de oração, tenha uma vida de leitura bíblica, de meditação bíblica. Se esforce para honrar o título cristão, para se parecer cada dia mais com Cristo. E, para finalizar, abram lá Apocalipse, capítulo 3, vamos ler o verso 21. O que o Senhor diz a respeito daquele que se esforça, daquele que batalha, daquele que luta. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então percebam aqui a ideia, né, de uma luta, de uma batalha, de uma competição que requer esforço. Em Cristo nós já vencemos, mas é necessário que nós manifestemos essa vitória dia após dia. E esse daí é o grande segredo, né? E que o Senhor nos ajude a vencer a preguiça, a vencer a inércia, a vencer a ociosidade, a sermos pessoas operosas, de obras, boas obras, frutíferas, que glorificam a Deus através de nossas vidas. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara? Não? Que ótimo. Sinal então de que foi tudo absorvido. Amém. Então vamos orar para nós finalizarmos. Oh meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai,
pela oportunidade de estudar a Tua palavra e de aprender como deve ser a nossa vida neste mundo, de aprender aquilo que é pecado, aquilo que desagrada ao Senhor, de aprender como vencer, como superar, ó Deus, o pecado da preguiça. Que o Espírito do Senhor aplique esses ensinamentos a nós mesmos. O Senhor é aquele que sonda corações e mentes. O Senhor sabe o que se passa dentro de nós. O Senhor conhece a preguiça que há em nós. E pedimos, liberta-nos dessa preguiça. Pelo Teu poder, ó Deus, ajuda-nos. Que dia após dia o Espírito do Senhor opere em nós, ó Deus, a boa obra, nos transformando, para que nós sejamos boas pessoas neste mundo, bons cidadãos neste mundo, bons cristãos neste mundo, para a glória do Teu nome, para que a luz de Cristo resplandeça através de nós, ó Deus. Nós reconhecemos a nossa incapacidade de viver dessa maneira, mas sabemos que é o Teu Espírito que age em nós, que opera em nós, que nos leva a progredir. E Te damos graças por isso. Pedimos que o Senhor nos dê a bênção no restante dos nossos serviços aqui neste culto. Tudo que for feito, seja feito debaixo da bênção do Senhor, da iluminação do Espírito do Senhor. Que este culto seja um culto maravilhoso para a glória do Teu santo nome. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.